pessoas tentem me desanimar, mesmo que o medo queira me afastar do rumo da minha vocação. Foi Deus quem me deu a minha vocação. Foi Deus quem me deu minha vocação, minha vocação. Foi Deus quem me deu minha vocação, minha vocação. Foi, assuma isso, vai entendendo a missão do Senhor. Minha vocação, minha vocação. Foi Deus quem me deu. E diretamente dessa capela linda do Menino Jesus de Praga, um dos lugares onde Madre Kelly é apaixonada, você acompanha as palavras da Madre Kelly para cada um de nós, nesse domingo da vida religiosa, direto do Instituto Hesed. Bom dia, meus irmãos e irmãs, bom dia, Aninha. E, bom, como foi o meu chamado, né? Eu costumo dizer que foi de modo simples. Como Deus gosta de fazer, Ele é simples, né? Mas simples também porque eu fui criada numa família católica, numa família muito religiosa. Minha mãe sempre ensinou que o amor a Deus, acima de tudo, era o principal na vida da gente, a vida de fé, né? Sempre nos levou à Santa Missa, mesmo quando não queríamos, e eu agradeço muito a ela, né? Por ter persistido em nos colocar sempre nos caminhos de Deus. E ela sempre nos engajou, desde pequena, nas coisas da Igreja de Deus, né? A primeira comunhão, o catecismo, depois a crisma, depois nos engajando nos grupos de jovens, na cruzadinha que eu fazia parte na minha paróquia, e também depois nos diversos ministérios que tinham na nossa paróquia. Ela sempre incentivou. Mas a minha vocação mesmo começou, né? Aí tem as suas raízes na origem da criação, claro, mas o despertar começou quando a minha irmã mais velha, né, quis seguir, sentiu o chamado de Deus e quis viver como religiosa com as salesianas de Dom Bosco, né? Quando eu ouvi que ela queria ser religiosa, eu disse comigo assim mesmo, né, no meu interior, eu disse, não, eu não vou querer ser religiosa. Eu vou querer ser engenheira, mesmo não sendo tão boa nos estudos, viu? Eu vou querer ser engenheira, ou eu vou querer ser jockey, porque eu gostava muito de andar a cavalo. Ou fazer himpismo, embora na época isso não era tão fácil. Hoje em dia eu vejo várias escolas desse tipo de esporte, né? Mas na época não era tão fácil. Mas acabou que, quando a minha irmã começou a participar do grupo vocacional, a irmã religiosa salesiana que conduziu o grupo vocacional, ela decidiu fazer uma aula de italiano. E a minha irmã me chamou para essa aula de italiano e, consequentemente, para o grupo vocacional. Então, para eu fazer aula de italiano, eu tinha que primeiro participar do grupo vocacional, das reuniões. E nesses grupos, a irmã sempre lia um evangelho de Nosso Senhor, meditando sobre o chamado de Deus. Uma das partes que mais me chamava a atenção era o momento em que o sacerdote lia o evangelho, proclamava o santo evangelho e depois falava, meditava. E graças a Deus, meu pároco, né, o padre Batista dos Piamartinos, tinha esse dom da pregação de maneira muito linda, que me penetrava a alma, né? Então eu gostava muito de escutar. Então a irmã, né, irmã salesiana, irmã Petronila, que hoje já está no céu, ela sempre lia um evangelho e meditava sobre o chamado de Deus. E aquilo foi me cativando, e eu comecei a sentir esse chamado profundo no meu coração e na minha alma, né? E ver que eu queria servir a Deus, não só em momentos, como nos momentos que eu ia para os grupos de jovem, para a catequese, mas com a minha vida integral, doando tudo a Ele, doando tudo pelo evangelho que eu escutava e que me cativava tanto, né? E me exercitando, aprendendo mais dele para pôr em prática a própria vida de Jesus na minha. E foi assim que eu senti esse chamado à vida religiosa, a dar essa vida integral a Deus,
pela causa de Deus, pelo reino de Deus, né? E depois eu conheci as carmelitas e senti que o meu chamado não era só para ser religiosa, mas para ser religiosa na vida contemplativa, né? De silêncio, de oração, de meditação, né? Sem distrações. Não que a vida pastoral seja uma distração, não, pelo contrário, né? Mas o meu chamado particular, principalmente naquele momento, era esse, da vida contemplativa. E aí então eu entrei no Carmelo, passei 2 anos e meio, fui noviça carmelita. Depois, por problemas familiares e da minha saúde da minha mãe, eu tive que sair, né? E também já sentindo aquele chamado de como unir o chamado à vida religiosa contemplativa e ao mesmo tempo aquele chamado de levar aquela espiritualidade através da música, né? Então eu saí para fazer um melhor discernimento, sendo acompanhada ainda pela priora do Carmelo, e saí para ajudar a minha família. Foi um período de discernimento, né? Depois disso, eu ainda fiz um acompanhamento com os irmãos e as irmãs da comunidade Mariana Oásis da Paz, uma comunidade que foi inspirada em Medjugorje. E fiz um discernimento com eles. Também não senti que era o lugar para o qual Deus me chamava. Mas todos, na verdade, em cada período que eu passei, naquele momento eu deveria ter passado. Mais tarde eu fui compreender, Jesus estava construindo algo, né? Então, como eu não achava que não estava entendendo o que Nosso Senhor queria, estava rezando e pedindo a Ele a luz, eu comecei, por inspiração dele, a escrever, né? Uma regrinha, um modo de vida para que eu pudesse viver, já que eu não estava entendendo onde era o local que ele queria, né? E aí eu comecei a escrever aquelas pontos que eu deveria viver durante o dia como uma alma consagrada a ele, né? Fiz um hábito e guardei, né? E fui fazer um período de discernimento. E foi aí que eu, quando voltei desse período de discernimento, uma senhora disse que queria me levar a Medjugorje. E eu hesitei um pouco, porque minha família não tinha condição, e nem eu, né, de ir para a Europa. E então, ela chegou para mim e disse: é Nossa Senhora que quer que eu lhe leve e eu vou pagar tudo. Eu digo: nossa. Mas mesmo assim eu fiquei com receio, pedi a ajuda e o conselho da minha mãe, que foi rezar comigo, né? E rezamos, abrimos a Sagrada Escritura e a minha mãe discerniu que eu deveria ir. E então eu fui. E foi nesta peregrinação que eu encontrei a nossa Madre Jane, né? E nesta peregrinação aos santuários marianos e outros santuários da Europa, inclusive Medjugorje, Nosso Senhor foi falando muito, tanto para mim como para a Madre Jane, das coisas que Ele queria, do que Ele queria para a nossa vida pessoal, que depois não seria só a nossa vida pessoal, aquilo já era a formação do carisma e da vida do Instituto Hesed, tudo que fomos vivenciando, tudo que eu aprendi nesses anos de discernimento, né? Tanto no Carmelo, com as Salesianas, com a Oásis da Paz, né? Também com o movimento Focolare, que tem uma grande importância na minha vida, a espiritualidade do movimento. E tudo eu fui aprendendo, era já Nosso Senhor juntando como um quebra-cabeçazinho, uma grande arte espiritual que Ele estava desenhando, né? E foi nessa peregrinação que Jesus contou um grande segredo no meu coração e da Madre Jane, né? Aquele projeto de amor que seria o Instituto Hesed. E Ele colocou no nosso coração, né, de iniciarmos o Instituto Hesed, que tem o chamado de experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor, né? Então, com isso aí, uniu aquele desejo que Deus colocava no meu coração, né, que tem uma frase de Santa Teresinha: Deus não coloca desejos irrealizáveis no coração do homem, e eu experimentei isto.
né, nesse discernimento vocacional tão longo, tão difícil, tão duro para mim, né? E quando eu fui entendendo tudo isso que Nosso Senhor estava falando, experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Então, aí se unia o canto, a música e a vida contemplativa. A vida monacal, né? O chamado, aquele chamado de ser monja que eu tinha no meu interior. E foi assim que o Instituto Hesed foi desvelando o seu rosto, a sua vocação dentro da igreja, né? É como se Nosso Senhor começasse assim, tirar o véu, e a gente fosse, né? Esta vocação fosse sendo desvelada, né? Então, com esse chamado a cantar, né? E na nossa vocação Hesed, nós cantamos porque faz parte da vida de mosteiro. Os monges cantam a salmodia e nós cantamos a salmodia. Em primeiro lugar, o canto do Instituto Hesed deve estar na liturgia. Nosso zelo pelo canto na liturgia é o princípio de tudo, a adoração a Deus, né? Então, cantar a salmodia ao rezar o ofício divino, né? Em reto tom, um canto gregoriano, uma melodia, um canto que pacifica, harmoniza a alma, né? E depois os diversos modos e modelos, né? Uma música mais pop depois para evangelizar, e daí vem, né? Esse chamado de cantar e de levar a misericórdia do Senhor. Esse chamado de união com Deus, porque a gente vê expressamente na misericórdia de Deus o perdão dos nossos pecados, mas esse chamado sublime da união com Ele, Deus Todo-Poderoso. Como é que uma criatura tão pequena pode se unir a Deus? Isso é tremendo, né? Só pela misericórdia de Deus, porque a dignidade disso passa longe de nós, né? Passa longe de nós, mas é a dignidade do Filho de Deus que veio, Ele se aproximou de nós. Esta é a misericórdia, né? Então nós não podemos ficar calados. O Instituto Hesed tem que gritar, cantar esta misericórdia de um Deus que nos quer junto dEle, unidos a Ele, participantes da vida divina na Santíssima Trindade. Então esse é o chamado do Instituto Hesed. E para terminar, eu gostaria de você jovem, rapaz, moça, que estão nos assistindo agora e quiserem conhecer um pouco do nosso instituto, a vocação, o chamado, até a história mais a fundo, né? Nos procure através do Facebook, dos e-mails, dos sites, deve estar aparecendo aí na telinha, né? E por fim eu vou terminar cantando um canto que eu aprendi quando fazia o vocacional. Então, para você que está em discernimento e quer conhecer o Instituto Hesed, eu canto para você assim. Na vida recedita existe uma alegria que é segredo. Se você quer saber, venha aqui viver, verá segredo. Na vida recedita também há sofrimento, não vá dizer que não. Porém são superados por um amor profundo a Cristo e aos irmãos. Aqui todos vivem no silêncio e na alegria, contemplando mais a Deus através da oração e no sofrer de cada dia. Aqui todos vivem na paz e na alegria,
recedita, existe uma alegria que é segredo. Se você quer saber, venha aqui viver, verá segredo. Na vida recedita existe uma alegria que é segredo. Se você quer saber, venha aqui viver, verá segredo. Povo de Deus, com esse som maravilhoso. Vocês veem, né? Que eu amo, gente. Robinho F4, eu tô aqui, ó. Louvando a Deus. Gente, vamos embora com esse som mara. E já deixo aqui o nosso encontro marcado. Próximo domingo tem muito mais. Vamos falar sobre uma vocação linda. A nossa, né? A do leigo. E eu estarei aqui. Exatamente. Vamos fazer uma oração pelos leigos, pelo nosso Brasil. Se prepara, vem com a gente, colocar a tua vocação nos pés do Senhor e também rezar por você, pelo nosso país. Próximo domingo promete demais. Um beijo para todo o povo de Deus que faz o Hotel Santuário das Águias. Esse lugar que a gente se sente em casa, né, Robinho? Todo mundo sente, é uma bênção, um paraíso isso aqui. E eu espero você lá. É exatamente isso, nas nossas redes sociais, para que a gente possa ficar a semana inteira interagindo, falando do amor de Deus, né, nos conhecendo mais. @Programa Brasil Católico e o meu, @Ana Clara Apresentadora. Segue aí, eu te espero lá. Robinho, meus amados, quero agradecer a vocês mais uma vez. É festa! Mais um domingo maravilhoso. Que oração poderosa, amigo. Bendito seja Deus. Sem contar o testemunho aí, a participação, né? Que incrível, né? Como não viver a alegria da vocação da vida religiosa com esse testemunho que a gente confere, né? Bendito seja Deus. Um beijo para todas vocês, irmãs do Instituto Hesed. Falando em redes sociais, acompanhe também as nossas, tá certo? Exatamente. Robson Santos RF4, você procura lá no Instagram. Pode colocar lá no Google Robinho F4, Robinho. tem muita coisa. Bom demais. E nós vamos finalizar com a música de trabalho que eu amo. Porque só Deus pode fazer o bem. Só Deus, já está nas plataformas digitais, vamos cantar! Beijo. Quando tudo vai bem, Dança com a gente. alguém quer te fazer um mal. Quando tudo vai mal, só Deus pode fazer o bem. Quando tudo vai bem, alguém quer te fazer um mal. Quando tudo vai mal, só Deus pode fazer o bem. Tudo bem. Apoio Cultural. Coma bem. Uma refeição saudável todos os dias para você. 85-3257-7480. Centro Ortopédico. Uma questão de qualidade e preço. Telefone 85-3226-5265. Planeta Bebê. O universo infantil do seu filho. 3267-5929. Paulus, nossa palavra é comunicação. Rua Floriano Peixoto, 523, 85-3252-4201. Sorrir, louvar ao Senhor e amar todo dia. O novo já começou pelas mãos de Maria. Viver pra te amar e te agradecer, cantando essa canção, em um só coração, cantando essa canção, em um só coração.